E para o nosso debate de hoje, recebemos o senador pelo Ceará, Eduardo Girão, a cientista política, Deise Tchukari, e também o deputado federal por Minas Gerais, José Vitor Aguiar. Muito obrigada pela presença. Quem tem razão? Boa tarde, senhores. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, começo falando então sobre os novos ministérios que Lula anunciou ontem. Bom, a gente percebe que o PT, partido do presidente eleito, foi o partido mais contemplado com as principais pastas, né, as de mais relevância. E aí eu pergunto aos senhores, e Simone Tebet, que além de ter sido a terceira mais votada na disputa pela presidência da República, apoiou Lula no segundo turno, aliás, um apoio bastante expressivo. Começo com você, José Vitor Aguiar. Qual a sua opinião a respeito disso? Bom, acho que, primeiro, boa tarde, né? Senador, boa tarde a todos vocês aí, uma alegria estar com vocês aqui. Eu percebo que essa montagem de governo é uma montagem tradicional do governo de esquerda ou centro-esquerda. Nós vivemos isso aqui em Minas Gerais, no governo Pimentel, e observamos que essa mesma é o modo de conduzir essas discussões, infelizmente. Para Simone, acho que está no banco de reservas ali, aguardando uma proposta que de fato fosse interessante e que vejo que não vai chegar. Aquilo que era proposto, que pode ter sido proposto ou pelo menos ventilado, aquela sementinha, aquela esperança que pode ter sido lançada lá atrás, vejo que não deve acontecer, pelo menos não nos modos como era previsto por ela. Vejo que o movimento dela é um movimento isolado, que não tem tanto apoio partidário, pelo menos é o que noto, tanto que as negociações me parece que estão sendo tratadas ou devem ser tratadas diretamente entre ela e o presidente eleito Lula, mas vejo que há um cheiro, um sentimento de frustração no ar aí. Não vou dizer que foi em vão, porque eu não posso assegurar que o apoio estava condicionado a um espaço, ou a um convite para ocupar um espaço, mas certamente há um cheiro de decepção no ar aí, que a Simone deve estar nesse momento aqui refletindo muito sobre essa decisão, se de fato foi a correta a ser tomada. Vamos aguardar as próximas nomeações aí que devem ocorrer na próxima semana enfim, vamos ver como é que isso se desenrola aí. E para a senhora, Deise, estaria Simone Tebet insatisfeita, decepcionada, frustrada? Ela esperava mais de Lula? Oi, boa tarde. Com certeza decepcionada ela está, né? Porque a Simone começou essa campanha eleitoral sem o apoio do próprio partido, né? E ela, efetivamente, ela saiu muito maior do que entrou. O presidente eleito, ele tinha condicionado, sim, o apoio dela ao ministério, disse que daria a Simone o respeito que ela merecia e o destaque que ela merecia, né? Mas a gente sempre sabe o que acontece com mulheres quando elas tentam tomar posições de poder, né? Normalmente elas são delegadas a cargos e a gente sempre tem que fazer uma crítica muito racional em relação a tudo. No primeiro momento, a campanha do presidente Lula disse que daria o destaque que as minorias precisariam nos seus ministérios. A gente tem que lembrar que a primeira ação foi dar os ministérios para os nomes, já os companheiros do PT. No segundo momento entraram as minorias e a Tebet ainda não entrou. O que isso quer dizer? Eu coloco as minorias por enquanto elas não entendam como uma afronta minha. A Simone Tebet, como ela saiu maior do que entrou nessa eleição, ela é uma afronta e ela é um perigo para o PT justamente em 2026, porque ela chega com poder político pegando um ministério forte, né? Então, com certeza, o que foi acordado nessa campanha, pelo que a gente percebeu acompanhando as próprias negociações, não foi isso que está acontecendo agora. A Simone Tebet, que prometeram para ela um cargo de destaque, ela não foi nem relegada a segundo plano, ela foi relegada a terceiro plano, né? Então, por mais que ela assuma um ministério agora, não vai ser conforme combinado, né? Então, eu acredito que, no fundo, isso é uma tentativa também de enfraquecer o poder que ela foi adquirindo por si só durante o período eleitoral. Com certeza, decepcionada ela está. Senador Eduardo Girão, será que o PT quer, de fato, diminuir o poder de Simone Tebet? Olha, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite nessa véspera aí de Natal. Muito obrigado, Kalina. Uma honra estar participando aqui com vocês, juntamente com a Deise, com o José Vitor. Olha, eu
particularmente percebo clara, de forma assim muito transparente, que o PT está começando mal, né? Antes mesmo de assumir. As articulações que a gente tem visto no Congresso não são boas para o país, com essa PEC do fura-teto, com valores absurdos, muito além do que seria o razoável, que é com auxílio do Brasil, ou Bolsa Família, como queira chamar, os aumentos absurdos que nós tivemos aí na calada da noite, no apagar das luzes. É um trem da alegria, foi um trem da alegria o que aconteceu, aumento para deputado, para senador, para presidente, para ministro de Estado, para ministro do Supremo Tribunal Federal, enfim. E a gente percebe que eles estão cuidando apenas deles, não do Brasil, né? Você vê que a patota do PT que foi beneficiada com esses ministérios aí, esse número absurdo também de ministérios, né? Um negócio assim sem qualquer responsabilidade fiscal, administrativa, e a maioria desses cargos estratégicos é o PT puro, ou seja, parece que eles não aprenderam nada com o que aconteceu e está privilegiando aqueles que foram lá na carceragem da Polícia Federal, né? Na época, pegar megafone e gritar Lula livre. E é uma maneira de retribuir isso. Isso não se deve fazer com a coisa pública, né? Que nós somos Brasil. Óbvio que nós queremos que o Brasil dê certo, mas a gente já vê movimentos equivocados por toda parte. Eu espero, sinceramente, e dei entrada num projeto essa semana, que o Brasil não vá pegar o dinheiro suado do pagador de impostos, o seu dinheiro, do contribuinte, e mandar para outros países alinhados ideologicamente também, porque o que a gente está vendo é uma ala ideológica tomando conta novamente, e isso aí, eu entrei com um projeto de lei essa semana, o PLC 163 de 2022, justamente para que a gente evite, enquanto tiver um brasileiro com fome, um brasileiro passando necessidade, que os nossos recursos não vão para esses países que já estão anunciando aí que a Argentina vai receber, enfim. E eu espero que a gente não viva esse clima esse filme de terror, como a gente viu aí com charuto como garantia, como dinheiro que nunca vai voltar para o Brasil, só porque são amigos do rei e tem um compartilhamento de ideias que são ideológicas apenas e nada de pensamento para o país. Zé Vitor, ainda sobre a senadora Simone Tebet, a ideia é que ela divida o Ministério do Meio Ambiente com Marina Silva. Como isso é viável? É justo? O que seria dividir o ministério, né? Como é que isso acontece? Uma hora segunda, quarta e sexta é um, terça e quinta é outro. Como é que isso vai acontecer, né? Essa, inclusive, é uma das pautas em que mais atuo, essa questão ambiental, e não pode ser fatiada dessa maneira, né? O Brasil tem ocupado um local de destaque nos últimos tempos, embora questões comerciais tentam manchar um pouco daquilo que nós construímos, mas o Brasil tem dado passos largos e firmes rumo a um desenvolvimento sustentável. Nós temos boas provas disso no campo, também avanços importantes chegando na cidade, como, por exemplo, agora o Marco Legal do Saneamento, que vai transformar, sem dúvida nenhuma, a realidade de muitos municípios e estados brasileiros. Eu vejo que isso é um jeitinho, né? Estão tentando ali ganhar tempo para que, depois desse Natal, alguém desista ou surja uma luz aí no fim do túnel para reencaixar ou honrosamente encontrar uma saída para uma das duas postulantes aí. Vejo que enfim, estão tentando encontrar, como eu disse, uma saída honrosa para uma dessas duas figuras. Eu certamente, para não monopolizar aqui o debate, mas eu tenho muita dúvida em relação da eficiência ou da eficácia desses apoios de segundo turno. Simone Tebet, Ciro, eu não sei se efetivamente isso gerou resultado.
Talvez isso pode ter pesado um pouco nessa decisão. Ainda no primeiro turno, com a desistência do Janones, que em Minas Gerais demonstrou que não tinha essa força toda, teve aqui, não que seja pouco, mas pouco mais de 200 mil votos, perto de um estado que tem aproximadamente aí 20 milhões de habitantes. Então eu vejo que esses apoios podem ter sido pesados enfim, embora simbolicamente haja um grande apelo para esses apoios de segundo turno, eu vejo que a Simone, embora tenha crescido o seu nome, mas não tenha sido tão decisiva assim na eleição. É o meu pensamento. E agora estamos buscando uma saída para essas duas figuras aí. Enfim, vamos aguardar. Simone Tebet e Marina Silva dividindo o Ministério do Meio Ambiente, Deise, é uma boa saída? Não é uma boa saída. Não faz sentido, né? A gente tem que lembrar o que o PT e a esquerda fizeram com a Marina Silva nas campanhas eleitorais. Eles usaram todo o seu marketing para destruir a Marina, e o apoio dela durante essa eleição, eu concordo quando a gente fala que talvez na hora de pesar os votos da Simone Tebet e o próprio apoio dela não tenham sido tão decisivos nessa campanha, por isso que estão postergando o nome delas. Mas aí fala muito sobre também os contratos, né? E toda essa questão que os meus colegas estavam falando aqui no início do debate, que o PT ele está muito voltado, os olhos dele ainda estão muito fechados para o que aconteceu no passado. Então, a partir do momento em que tu faz uma ampla coalizão para vencer uma eleição, depois que tu vence ela, tu descarta alguns desses elementos, tendo eles força ou não, isso diz muito sobre o que o partido que vem assumir a partir de 1º de janeiro, né? Mas colocar as duas para dividir o Ministério do Meio Ambiente, onde sabe-se que a competência, com todo respeito a todas as qualificações da Simone Tebet, mas a gente sabe que a competência é da Marina Silva, isso mostra muito sobre esse governo da esquerda que vem aí, né? A gente se pergunta muito se vem um Lula do primeiro governo, Lula do segundo governo, ou uma repetição até do governo Dilma Rousseff. Eu acho que vem um misto daquele Lula do segundo governo que viciou o país em gastos públicos, e aquele Lula lá que entregou para Dilma Rousseff um país meio desencaixado do histórico social, né? Eu acho que o PT ele ainda não está conectado muito bem com a realidade de 2023, e aí acaba fazendo essas confusões e provocando esses entraves na política, né? Mas certamente dividir o ministério entre as duas não é a melhor solução, as duas não vão ficar satisfeitas, e o pior, as políticas públicas que deveriam ser prioridade não vão conseguir ser prioritárias porque vai haver um embate interno ali. Então é uma solução meio paliativa para um problema que é muito maior. Justo o PT, que bateu tanto na questão do meio ambiente, de priorizar essa pasta nos próximos 4 anos, né? Agora é justamente nela em que eles fazem a maior confusão. E para o senhor, senador Eduardo Girão, qual a sua opinião a respeito? Olha, dividir ministério, isso não tem o menor cabimento, né? Seria um erro colossal do PT fazer isso, né? Porque mostra que está também utilizando do jeitinho, né? Isso não funciona gerencialmente, é algo que bate cabeça, ninguém sabe de quem é o comando, não tem. Eu acho que isso aí, eu espero que isso não ocorra. Agora, eu já ouvi também, inclusive saiu na mídia, a possibilidade do nome da Simone aí está sendo cogitada para o Supremo Tribunal Federal. Nesse aspecto, eu acho que seria um grande acerto do PT. Aí eu tenho que reconhecer e tirar o chapéu, porque é um nome de valor, é uma mulher jurista com muita capacidade, né, que se atém aí realmente à legislação, e a gente precisa de um Supremo que respeite os outros poderes, né? A Simone tem uma longa história parlamentar, desde Mato Grosso do Sul, que é a sua terra, como deputada, depois senadora, enfim, foi prefeita de uma cidade importante, e ela tem essa visão, essa serenidade que o Brasil precisa nesse momento de crise entre os poderes, que a gente está vendo a população aí, independente de ser de direita, de esquerda, de centro, contra governo, a favor de governo, a população brasileira está incomodada com o Supremo Tribunal Federal. A gente não pode tapar o sol com a peneira e ver que existem excessos aí tenebrosos de alguns dos ministros que perderam a noção do razoável, que invadem competências, que estão barbarizando com a censura a veículos de comunicação, a jornalistas, a padres,
a artistas, a parlamentares. Então, nós estamos vivendo esse caos hoje por a falta de serenidade de uma pessoa que tenha altivez para dizer: ei, colegas, espera aí, olha aí, não tá certo isso, estamos rasgando a Constituição todo dia. E a Simone, eu convivo com ela no Senado Federal, a senadora Simone é uma pessoa com muita firmeza nesse aspecto em defesa de valores, de princípios e da Constituição brasileira, né? Ela respeita muito a democracia e eu acho que seria um grande acerto, se for verdade tudo isso que está saindo, que está acontecendo. Eu acho que nesse aspecto seria um golaço do PT. Ainda sobre a possibilidade de Lula contemplar o Centrão na semana que vem, com o anúncio de novos ministérios, deputado, um dos partidos do Centrão é o Progressistas, partido este de Arthur Lira, presidente da Câmara, peça fundamental para que a PEC Fura-Teto fosse aprovada na Câmara. Aí eu pergunto ao senhor, será que o Centrão, o PP e os outros partidos que o compõem vão ficar satisfeitos com o que sobrou? Bom, eu estou muito ansioso para aguardar esses nomes. Eu vejo alguns nomes ventilados que, de fato, têm a minha admiração. Gostei um pouco do que eu vi da então indicada agora para a ministra da Saúde. Teve uma fala concisa, demonstrou responsabilidade na fala. Agora, eu temo muito por essas indicações políticas, como eu disse, próprio de um governo de esquerdas e de centro-esquerda. Acho que nós temos que minimizar indicações dessa natureza, tanto no STF quanto também nos ministérios do Poder Executivo. Eu vejo que, de certa maneira, embora haja um respeito do indicado para o presidente da República, ele perde um pouco daquela... Eu vou usar uma palavra que me veio à cabeça, mas da submissão, daquela necessidade que há da hierarquia ser respeitada. Nós dividimos o governo entre partidos políticos, é um risco ao Brasil, certamente um fatiamento do orçamento e dos espaços que eu vejo isso de modo muito negativo. Há ministérios em que, sobretudo nesse último governo, ficou demonstrado, embora houvessem falhas, o quão importante foram as nomeações e as indicações técnicas, de nomes técnicos que, de fato, tenham uma ligação com a pasta, e não improviso, como está sendo feito ou proposto ou ventilado no caso da Simone Tebet. Não há sequer, no Brasil, eu duvido que haja uma pessoa com tantas qualidades para ocupar, de modo tão polivalente, tantas partes. Não duvido da capacidade e da boa intenção. Mas não dá para a mesma pessoa ter tanta capacidade, a ponto de ser a maior autoridade do país na educação, na agricultura, no meio ambiente, no planejamento. Eu desconheço alguém, até gostaria de conhecer um pouco mais a Simone ou esses nomes que têm sido ventilados. Mas eu vejo que Centrão, embora eu entenda a colocação, é um nome que se transformou, ficou tão pejorativo, né? Mas o governo Lula naturalmente governou com o centro, Dilma a mesma coisa, e me parece que essa é a linha que vão adotar. Não vejo com bons olhos, mas vejo que o caminho é inevitável. E para você, Deise? Olha, eu acho a Simone Tebet, ela de novo, uma mulher forte, uma mulher que se provou muito maior durante essa campanha. Eu acredito que qualquer coisa que vá acontecer a partir de agora, ela está muito mais respaldada no que o PT tem feito de colocar os principais ministérios nas mãos do partido, do que efetivamente dar uma celeridade e um espaço para as amplas minorias, como ele falou. A gente tem 2 ministérios ainda que são alvos do Centrão, né? Que é o Ministério das Cidades e o de Minas de Energia. O Arthur Lira não escondeu de ninguém que ele está de olho, principalmente no de Minas de Energia. Eu acredito que o presidente Lula estava esperando só a votação da PEC da transição para saber como que vai lidar com isso, mas na próxima semana a gente deve ver, sim, os próximos ministérios. Primeiro, a Simone Tebet e a Marina sendo adequadas a ministério
ministérios apenas para tirá-las do jogo e deixá-las quietas, meio que como um politicamente correto. E os nomes agora eles devem ser todos para o Centrão, porque afinal houve uma votação de uma PEC aqui que libera um gasto para o PT que é muito importante para 2023, né? Então, o Lula não é nenhum bobo nesse sentido, ele sabe o que o Lira pode fazer com ele, então eu acredito que agora, por enquanto, a esquerda fica refém desse Centrão aí que assume em 2023. Pois é, senador Eduardo Girão. O senhor acredita que Lula vai contemplar o Centrão justamente para poder ter mais governabilidade? Eu não tenho a menor dúvida, já está contemplando, já está namorando, aí já está quase casado com o Centrão novamente, né? O retorno. E eu digo uma coisa para você, eu acredito que a nossa fonte de esperança nesse momento do Brasil difícil, de tempos sombrios, que a gente está vivendo sob todos os aspectos, é a renovação do Congresso Nacional, né? Então, que a sociedade brasileira, que finalmente se despertou para a política, está acompanhando, está cobrando seus representantes como nunca, eu vejo isso com muito bons olhos, que a gente possa assistir à eleição do presidente do Senado, do próximo, e a eleição do presidente da Câmara como uma final de Copa do Mundo participando, porque o Brasil vai estar nessa final, né? E nós temos o Rodrigo Pacheco trabalhando fortemente aí, com o apoio do PT, né, do Centrão, o Arthur Lira também, né? Mas eu acredito que surpresas podem acontecer porque a sociedade está exaurida, né? Não aguenta mais. Por exemplo, eu falo pelo Senado Federal e nunca a imagem da nossa Casa Revisora da República esteve tão ruim perante a opinião pública por sua inércia, né? Então o Senado está assistindo de camarote poderes invadirem os demais e não tomam uma atitude que tenha na prerrogativa na Constituição Federal. Então eu espero que o Senado se levante. Inclusive coloquei meu nome à disposição, né? Estou concorrendo, estou conversando com os colegas para que a gente possa recuperar a autoestima do Senado, uma altivez, o Senado se torne forte novamente e possa manter, que a gente possa voltar a ter a harmonia e independência dos poderes, né? Então o Senado tem que trabalhar pelo Brasil e deliberar demandas importantes da sociedade, como, por exemplo, a questão de impeachment de alguns ministros. Só no Senado são 60 pedidos engavetados. E nós já tivemos no Brasil 2 presidentes impeachmentados, tivemos senadores cassados, deputados federais cassados, mas nunca investigamos ministros do Supremo, né, como diz que o Senado pode, a Constituição nos preconiza isso. Então, eu espero que o Senado finalmente cumpra esse papel e se aproxime da sociedade, né? E aí a gente vai ter uma libertação um pouco do Centrão, dessa barganha política, de tomar lá da cá, de troca de favor, da velha e má política no Brasil, né? E isso aí é a nossa esperança e eu tenho muita fé que isso possa acontecer com a participação. Aí você pergunta, mas como? São os senadores e os deputados que votam, é uma votação ali entre eles. Mas, olha, se tem uma coisa que eu aprendi nesses 4 anos de mandato que a gente está concluindo agora, é que o político respeita uma sociedade, um povo que sabe se manifestar de forma respeitosa, de forma pacífica, né? De forma ordeira, claro, mas de forma firme também. Então, eu acho que o cidadão, quem está nos assistindo agora, colocar para os seus senadores, para os seus deputados, que rumo que ele quer para casa, dentre os candidatos que se apresentarão, né? E eu acho que quanto mais candidatos, melhor. Isso aí não divide, isso soma. Porque, por exemplo, no Senado, só vai ser eleito um presidente quando ele tiver 41 votos. Então pode ter primeiro turno, segundo turno, terceiro turno, até que um tenha 41, pelo menos. Então, quanto mais candidatos, é bom para o debate na sociedade, colocando suas propostas, né? E eu espero que o Brasil vença essa final
da Copa do Mundo da política. É isso aí, vamos para a nossa última rodada deste debate. E eu questiono aos senhores, o Lula disse durante a campanha eleitoral que vai governar para o povo. Mas o que a gente vê é que o filé tem ficado na mão do próprio partido, não é mesmo? Então eu questiono para vocês, Lula vai governar para o povo ou para o próprio PT? Primeiramente, deputado. Certamente o Lula vai governar para o PT, né? As ações que tomou agora não foi para beneficiar povo nenhum, né? Claramente uma irresponsabilidade fiscal que quem vai pagar é esse povo que nós temos falado e que ele diz defender. Eu torço para que esse governo dê certo, eu torço muito para que aconteça o que o senador Girão disse, a independência dos poderes, embora a harmonia seja extremamente necessária e saudável, nós temos que ter ali no Congresso Nacional, e falo pela Câmara, uma posição firme para não travar, mas controlar e monitorar os atos do Executivo. Tivemos aí uma derrota, né, na votação dessa PEC do fora-teto, que propositalmente alguns criaram uma narrativa de que aqueles que eram contrários à PEC eram contrários também ao povo, e os que eram favoráveis eram, sim, os grandes defensores do povo. Mais uma vez, a mesma narrativa, a narrativa mentirosa e ilusória, que facilmente vai ser percebida nos próximos anos. Mas não há uma maneira de apoiar o povo dando uma rasteira fiscal dessa maneira, não há uma maneira de estar ao lado do povo mentindo ou iludindo aqueles que acompanham de perto ou de longe as discussões políticas. Eu vejo que, mais uma vez, nós, pelo menos nesse primeiro momento, nós teremos um governo dividido, um governo fatiado, loteado, e nós teremos também o povo ameaçado pelas mentiras do governo PT. Deise Ciocari. Eu acredito que a gente vai ver uma repetição daquele governo Lula 2, a gente deve ver agora algumas medidas bem populistas para garantir uma governabilidade, porque a gente vale lembrar que o governo Lula, desde que ele assumiu a primeira vez, ele surfou uma onda positiva que vinha do governo Fernando Henrique Cardoso, mas não conseguiu dar sustentação a isso. E aí a medida sempre tomada pelo presidente Lula e pelo governo da esquerda são medidas populistas, né? E aí isso acaba viciando o Brasil nesses gastos públicos, e a gente viu o que deu no governo Dilma Rousseff. Então, eu acredito que muito mais do que ser um governo para o povo, vai ser um governo com medidas populistas, e logo, logo a gente vai ver o resultado disso. Eu não consigo ver nesse governo da esquerda um olhar mais atento para essa parcela da população, a não ser através de medidas populistas que logo depois trazem a conta de volta, né? Isso é inevitável, é um ciclo que vai se repetindo. Senador. Olha, eu espero que o bom senso prevaleça e vou fazer o meu trabalho no limite das minhas forças para que a gente tenha aí um caminhar diferente. Mas o que nos aponta com esse começo muito ruim, antes mesmo de assumir, mas eu vejo com preocupação essa ligação entre o PT, o governo e o STF, né? É como se o Congresso, por aquela decisão que a gente viu do Lewandowski e de Gilmar Mendes, é como se o Congresso entrega a chave para eles, né? Isso é muito preocupante. E esse que está aqui atrás é o Mahatma Gandhi, grande pacifista e humanista. Ele tem uma frase que eu quero deixar para reflexão nossa nesse Natal. Ele diz o seguinte: no olho por olho e dente por dente, a humanidade vai acabar cega e sem dentes. Então, eu vejo frases do ex-presidente Lula, que agora presidente eleito, que me preocupa muito, né? Parece que não aprendeu a lição, o grupo não aprendeu a lição de reconhecer os erros. E eu temo que eles partam para cima de quem tentou fazer justiça no Brasil, né? Que a justiça fosse para todos. E você vai ter o colega do deputado José Vitor, o Deltan Dallagnol, você tem o meu colega agora lá no Senado, o juiz Sérgio Moro, que o Brasil, o cidadão de bem, deve muito a esses servidores públicos honrados. E a gente vê certas situações aí que nos preocupam, né? De tentar
passar a mão em cabeça de ditaduras, tentar trazer até para posse aí ditadores, alinhamentos ideológicos. Então, que o Brasil não caia nisso novamente. Nós vamos fazer nosso papel e espero que tenha esse sentimento de que a gente tem que olhar para frente, construir e da melhor forma possível, com responsabilidade para o povo. Mas começou olhando apenas para o PT, aí, para o pessoal que, repito, foi lá para a porta da penitenciária com megafone gritar Lula livre. Esses aí já receberam ministérios, inclusive aqui do meu estado, do Ceará. Tá ok. Bom, cientista política Deise Tchocari, senador pelo Podemos do Ceará, Eduardo Girão, e o deputado federal pelo PL de Minas Gerais, Zé Vitor Aguiar. Obrigada, senhores. Excelente fim de ano para vocês e família.